Olá, como vamos? Iniciando o Fala Mulher, com Fala em Mulheres, com pessoas especiais que damos as boas-vindas. Meu nome é Audrey Braga, sou médica. Antes disso, sou educadora física, sou pediatra e psiquiatra, atuando na área da infância e da adolescência. Hoje nós vamos continuar com o que nos propusemos a falar sobre parentalidade positiva e relações com um subtema, construindo relações saudáveis. E aí, o que é, do que se trata, do que nós estamos falando de parentalidade positiva? É um estilo educativo onde respeito mútuo, empatia, comunicação e construção de vínculos positivos é o padrão dos relacionamentos entre os membros dessa família. Para a gente dar continuidade, porque eu não quero tomar a palavra, né, das colegas, Davina Castro segue o nosso bate-papo. Olá, que bom estar aqui, né, novamente. Estamos aqui novamente com as colegas que depois vão se apresentar, né, que já estão, eu digo que já são pratas da casa, né? É uma alegria estar aqui. Hoje o tema parentalidade positiva, construindo relações saudáveis em família, né? Eu sou Davina Castro, eu sou assistente social, sou terapeuta de família, e é um tema, para mim, muito gostoso de falar, né? Ao mesmo tempo, muito conflitante por aquilo que a gente está vendo hoje. Eu estava, inclusive, estudando um pouco sobre esse tema, e essa abordagem, né, na realidade, né, que é a parentalidade positiva, que é uma abordagem educativa, e ela visa o quê? Criar um ambiente de respeito, de acolhimento, né, entre pais e filhos. E aí, num processo de diálogo. Aí eu fiquei pensando, no processo de diálogo, então eu preciso de tempo para o diálogo. E hoje o que a gente menos vê é tempo. É o que mais a gente questiona, é o tempo em família. E aí eu falei, como eu posso desenvolver uma abordagem educativa através do diálogo entre pais e filhos sem tempo, né? Sem eu dar prioridade ao tempo, tanto para os filhos, tanto para casais, tanto para eu mesma, né? Então, está aqui, eu estou levantando uma questão aqui, estou levantando um tópico né? Um tópico para a gente poder estar começando a conversar sobre isso, tá bom? Socorro. Eu sou a Socorro Cortes, sou pediatra, também tenho formação na área de desenvolvimento infantil e atuo com famílias atualmente dentro de um perfil diferenciado, porque eu faço atendimento domiciliar, tá? E dentro desse atendimento domiciliar e dentro também de uma perspectiva integral, de atenção integral à criança, nós também perpassamos por esse processo educacional dos pais. Quando nós falamos parentalidade positiva, não apenas diz respeito ao pai, porém ao cuidador, aquela pessoa que pode ser uma avó, que pode ser uma tia, que pode ser uma escola. Então, ela é um termo cunhado no intuito de trazer a educação da criança a algo positivo, no intuito de um desenvolvimento socioemocional saudável, que implica você ter uma empatia com a criança, com respeito, uma comunicação não violenta. Verdade. E também a arte do brincar, deixar essa criança brincar. E uma disciplina sem uma correção violenta. Então, os princípios da parentalidade positiva, eles são inicialmente norteados por normas, por leis. No Brasil, há um ano, nós temos a lei da parentalidade positiva, assinada pelo presidente atual, do dia 20 de março. Então, nós temos um projeto de lei que visa trazer o conforto físico, emocional, psíquico das crianças. Então, o principal alvo dessa lei é evitar a violência infantil e estimular o brincar. Que lindo, Socorro.
É lindo, né? Adorei. Bom, meu nome é Patrícia Bezerra, eu sou nutricionista, também sou mãe. E eu estou muito honrada em participar. Cada vez eu adoro estar aqui nesse espaço com vocês e conversar sobre diferentes temas. Uma né? roda boa, né? É, uma roda ótima. E, assim, uma das coisas que eu fiquei pensando muito e me preparando para essa nossa conversa de hoje, né? E pensando em que momento eu poderia me enquadrar nesse tema. E no consultório eu atendo crianças desde bebê, porque eu atendo gestantes, e depois eu faço a parte da introdução alimentar e por aí vai. Então, eu atendo desde crianças, eu estava contando aqui, eu atendo de 0 a 100 anos. Meu paciente mais longevo tem 103 anos. Então, é um atendimento diferente, assim, longo, né? E uma das coisas que eu gostaria de dizer é como as pessoas, hoje a gente pensa em educação, em processo, como a alimentação precisa estar inserida neste contexto e como hoje as pessoas estão transformando muitas vezes a alimentação em algo tão complexo que fica muitas vezes inatingível, né? E como cada vez mais a gente tem recebido, hoje nós temos 80% da nossa população com sobrepeso ou obesidade, onde as crianças, a população, a faixa onde isso mais aumentou foi em criança e adolescente. Então, é um público que eu recebo com muita frequência no meu consultório e que precisa muito dessa questão de todos esses temas que vocês comentaram antes, do espaço, do processo afetivo, empático, da educação, mas como nós precisamos inserir a alimentação nesse contexto de educação e de bem-estar. De tranquilidade, de empatia, né? Então, eu penso que a alimentação, ela é de fato um dos componentes da educação e ela precisa se fazer presente aí nesse desenvolvimento, mas num contexto assim com mais tranquilidade, mais suavidade, para que ele se desenvolva de uma forma mais afetiva, afetuosa, como todos nós temos assim memórias afetivas boas em relação a essas questões. E a gente identifica a alimentação hoje também muito como um foco, um problema ali na relação, né, familiar. Às vezes, ou a causa, ou a consequência, ou a falta, ou como a família que sempre não tem tempo, não temos tempo, a forma como terceiriza ou que não tem condições de estabelecer, enfim. Eu penso que essas são algumas das contribuições que eu poderia estar trazendo. E só queria lembrar que hoje eu também, ao longo desses dias, quando eu estava estudando sobre esse tema, eu me deparei com um texto de uma psicóloga, que eu acho que muitos de vocês conhecem, a Alessandra Reis, que estuda também sobre a parentalidade, né? E achei interessante que o primeiro artigo que eu achei, ela falava sobre a gestação, sobre o cuidado durante a gestação e a prevenção da depressão pós-parto. E aí me remeteu exatamente, falei, gente, como a vida é dinâmica, como a gente tem uma necessidade de aprendizagem para cada período, né? Porque você passa ali aqueles 9 meses tão intenso esperando o bebê, depois ele nasce, aí você já tem outra demanda tão intensa também para dar conta, para lidar. Então, a importância, eu acho que esse tema da gente discutir sobre isso, da necessidade da gente se abastecer o nosso amor de muita informação técnica, científica, de validar essas coisas para associar aí e tudo manter o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Fazendo uma parte, né? Hoje a gente tem já a importância da alimentação nos primeiros anos de vida. Sim, os nos 1000 primeiros dias, 1000, né? Que a gente está querendo botar para 2000, os primeiros 1000 dias, que corresponde o período gestacional, o primeiro e o segundo ano. Que estudo já tem demonstrado que durante esse período você forma memórias nutricionais de maneira que aquilo pode provocar uma alimentação adequada, vai te levar a uma qualidade de vida melhor durante os seus anos posteriores. E uma alimentação desregulada,
adequada a cada faixa, tanto a gestante quanto a criança nesses primeiros 1000 dias de vida, está relacionada a doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, muitas doenças que podem surgir e se cronificar na fase adulta, elas têm início já durante a gestação. E quando a gente fala em parentalidade positiva, também diz respeito ao limite, que é um limite seguro, que é um limite com respeito, que é um limite que você coloca na criança. Hoje a gente sabe que os alimentos, a maior parte deles, que as crianças são disponíveis nas cantinas das escolas ou então nos restaurantes, nos lugares onde elas frequentam, são os ultraprocessados. E isso é muito difícil. E aí o pai, onde entra essa organização, parentalidade positiva no cuidado, limite, no cuidado. Como dizer não de uma maneira em que essa criança não se sinta agredida, mas se sinta respeitada e cuidada. Isso é um ponto, assim, muito importante, né? Uma das questões que a gente conversa muito sobre alimentação é a necessidade que a maior parte das pessoas, assim, e que são saudáveis, eu digo, a gente precisa ter uma alimentação. Em nutrição, a gente sempre repete essa frase, né? Em nutrição, a qualidade está na diversidade. O único alimento que é completo é o leite materno ali nos primeiros meses. Depois disso, precisa fazer a introdução alimentar, exatamente para garantir essa diversidade dos nutrientes. Mas é muito importante que, à semelhança do que ocorre em todas as outras áreas da vida, existem aqueles alimentos que você vai consumir e existem aqueles que você precisa consumi-los diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia, e existem aqueles que ficam lá para o campo do raramente. Então, eu acho que é na educação, no diálogo, no exemplo, né? Que você tenha a oportunidade de mostrar para a criança que você pode muitas coisas, mas que todas as coisas também têm um limite. Eu sempre falo no consultório para as crianças, eu falo assim, não é legal quando a gente leva um amigo para nossa casa para dormir? É sempre bom. No primeiro dia é ótimo, no segundo é bom, no terceiro já começa a dar um cansaço, no quarto já começa a ter briga, no quinto você já está mandando seu coleguinha embora. Então, porque é assim, as coisas são boas, mas tudo precisa de um limite, né? Então, isso da gente colocar a alimentação no centro, eu considero sempre um fator importante. E colocar a alimentação no centro, uma coisa que a Davina também gosta, eu acho, é da gente falar assim, não é só a alimentação, o momento, o ambiente, estarmos todos juntos, estarmos presentes, né? Isso é uma coisa muito importante. A mesa, coloca aqui, ó, nós 4 reunidas, nós chegamos aqui um pouco antes, você já tem esse espaço aqui que você já quer conversar, já quer trocar. Então, a mesa é um ambiente para ser feito isso. E as famílias precisam se organizar, porque nenhum de nós tem tempo. O tempo é o bem talvez mais escasso, mas precisa ter o tempo para que isso aconteça com uma certa frequência, né? Então, ter refeições juntos, ter refeição à mesa. Eu falo assim, olha, se não dá tempo da refeição, pelo menos cria o horário da laranja. Eles querem o horário da laranja, senta alguém com uma bacia, igual nós somos criados, os avós, os pais faziam isso. Vamos descascar, vamos conversar, a gente precisa conversar, né? É interessante que eu gosto muito dessa fala da Patrícia, quando ela fala da mesa, né? A gente sabe como a mesa é importante, né? Em todas as áreas, a gente estava aqui, está a mesa, a gente está aqui, está a mesa. Acontece uma coisa assim, uma particularidade, né? Agora os meus netos mudaram de horário de escola, todos estão indo de manhã, no horário, tem que acordar às 5h30 da manhã, como fazer o lanche, né? E aí eu estou percebendo que eles criaram uma prática. No domingo à tarde, eles fazem o lanche da semana.
todos fazem. Então, Olha que bom. vamos preparar. E um pega uma receita, eu gostei dessa torta, vamos fazer? Então, domingo à tarde, eu lembrei tanto de você, Patrícia, o domingo à tarde é o dia de fazer o lanche. Então, eles preparam todos, né? Preparam todos juntos. Olha que legal. Um faz o frango desfiado, o outro faz a massa, o rolo, né? Desenrola a massa. Transcultural aqui, né? Passando, porque... O outro faz e o outro vai enrola e o outro assa e o outro embala e pronto, tá o lanche preparado, E né? ali vira um momento de conversa, de Exatamente. troca, de conhecimento, Exatamente. né? E um outro dado também muito, quando eu falo a questão do tempo e nós avós, né? Eu falo como avó. Outro dado importante, eu não estou dizendo isso não estou dizendo que é um privilégio nosso, eu só estou dando aqui como exemplo. A avó paterna tem uma prática muito interessante e você falando me lembrou. Ela leva cana do trabalho dela, que tem De muita açúcar. cana de açúcar. Ela leva cana e reúne os netos e senta. Desde Isso. pequenos. Hoje eles têm 13, 15. E ela é a hora de comer cana. Então ela senta, eles sentam ao redor e ela descasca a cana e todos sentados ao redor comendo a cana. E assim, me remeteu isso agora, assim, eu nem me lembrava. E como isso é precioso, como isso faz parte dessa abordagem educativa E da construção das da memórias, construção né? Das de memórias memória. afetivas, Né? o que a gente vai contar para os nossos filhos. Na minha época, Exatamente. com a minha avó, Nós fazíamos Nós isso, né? fazíamos. Então, eu acho, eles me ligaram, vó, dá para você trazer aquele rolo de massa que você tem, que é um rolo de mármore, né? Que é muito melhor do que o nosso. Claro, aí levei o rolo, né? Então, eu acho que isso faz parte e eu sei que é um modelo ou é uma prática que pode não ser comum para todas as famílias, né? É um privilégio a gente ter esse tempo, mas foi num domingo à tarde. Eu posso não ter tempo todos os dias, mas eu posso ter um tempo que eu largo o celular, que eu largo a televisão, que eu largo a tela, né? E estou ali fazendo Isso algumas coisas. Não é? É necessário, a gente precisa disso, precisa dessa troca. Aí eu entro na questão do... Só para eu completar. Não, tá. Na questão, eu não entro no ultraprocessado, Isso. no ultraprocessado, porque eu estou Preparando. eu estou confeccionando o alimento, sim. né? Eu sei da São muitos origem ganhos. do alimento, né? Eu estou fazendo frango, eu estou fazendo o tempero. Não, tomate não, que eu não gosto de tomate. Então, eu vou fazer um pãozinho sem tomate, né? a massa, alguma coisa. O recheio. Esse aqui é o teu, porque não tem tomate. Mas esse aqui, o do irmão, gosta de tomate. E é tão construtivo isso, e você, sem perceber, você está construindo um novo modelo de afeto, né? Uma modalidade diferenciada de afeto, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem uma outra né? coisa, faz assim, pra você não esquecer, porque se eu não Sim. falar agora, eu esqueço. Tem uma questão também que eu acho que é super importante no preparo, nesse exemplo em particular, que é a questão da educação financeira também. Né? Então, você está no preparo de alguma coisa, você pode estar trabalhando, a depender da sua dinâmica familiar, da sua necessidade, você pode estar trabalhando no preparo, na compra dos ingredientes e no quanto que você economiza ao fazer o seu lanche da semana em casa. Era só isso, pai. Não, e também assim, como essa organização, ela envolve muito planejamento. Eu acho que a gente conta com tantas ações que a gente tem que fazer e você não se planeja, acaba não se organizando. E aí isso acaba atropelando muito as nossas ações do dia a dia, né? A gente precisa muito desse cuidado. Então, eu penso que é uma coisa assim muito importante esse tempo. E é engraçado que muitos dos nossos pacientes, né, comuns, às vezes você tem que a prescrição nutricional mudou muito, porque você tem que sugerir ali o que vai entrar da alimentação e, ao final, a gente tem que escrever, fazer pelo menos uma refeição. É tão às vezes, em algumas estruturas, em alguma família, algo que é
está tão difícil que você tem que deixar muito claro, realizar pelo menos uma refeição em família diariamente. E aí alguns dão um pulo, né? E falam, mas todo dia? Sim, todo dia. Agora, o que eu vejo assim, de importante, o relato, né, esses adolescentes, porque hoje são adolescentes, Sim. mas foram crianças. Sim. Não é? E foi importante, porque dentro dessa parentalidade positiva, entra a autonomia, entra o contexto familiar enriquecido também de situações nas quais a criança ela vai dar margem, tem espaço para suas competências, as suas competências emocionais, as suas competências motoras, as suas competências de agilidade, de linguagem. Então, esse preparo de chegar à adolescência e preparar o próprio lanche é porque houve, sim, um espaço para que essas crianças, esses adolescentes, tivessem autonomia. De quê? De manusear o material adequado dentro de uma cozinha, de manusear os materiais. Mesmo que, aparentemente, no início, você queira fazer tudo para a criança, é importante deixar, dentro dessa perspectiva educacional, que é também corroborada tanto pela Organização Mundial de Saúde e agora dentro da perspectiva brasileira também, a partir dessa lei da parentalidade, nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também mostra a necessidade que nós temos de educar as crianças com autonomia. E mais ainda, a gente tem aquele ditado que fala, né, para criar uma criança a gente precisa de uma tribo. E também o papel social, o papel político. Antes nós tínhamos só o poder parental, o poder ali paterno, e que ele foi, ao longo do tempo, se diluindo. E hoje a gente tem a responsabilidade estatal, a responsabilidade até mesmo dos vizinhos em denunciar em casos de violência. E eu creio que essa parentalidade positiva, ela leva as famílias a repensarem o modo de educar. Porque a gente também teve, em 2014, a tal Lei da Palmada, que impedia que as crianças fossem maltratadas, não só do ponto de vista físico, mas até mesmo emocional. E essa proteção que as crianças precisam é que vai levar as famílias a exercerem essa parentalidade positiva e, quando delegada às escolas, às professoras, às tias, às quando chega mais à frente, elas também têm que dar essa autonomia às crianças, né, de acordo com a sua faixa etária. Então, é muito comum a gente ver criança de 5 anos que o pai vai lá e tira a blusa. Eu falo, não, eu quero ver se ele tira a blusa sozinho. Porque é uma questão de autonomia, é uma questão de você dar a essa criança a possibilidade de uma vivência no mundo, nas concorrências que virão. Então, eu creio que essa lei da parentalidade, que não está aliada somente ao educacional, mas ao brincar. E ao brincar, aí a gente entra naquele livro de Jonathan Haidt, que fala sobre a geração ansiosa, que ele fala que existe uma cultura do segurismo. E um psicólogo criou o termo antifrágil. As nossas crianças não são frágeis. As nossas crianças, elas têm que brincar. E brincar na perspectiva de um risco relativo. Sabe? De acordo com as competências dela, deixar subir no sofá. Você está ali ela está sob supervisão, mas não impedir. Então, eu vejo que esse processo todo da alimentação inclui também uma parentalidade positiva, no sentido de que você está ali mostrando e dando a esses adolescentes autonomia. E não veio de uma hora para outra. Provavelmente, quando eram pequenos, tem aquela tabuazinha do Montessori, botou para lavar a louça, lavar. Mesmo que você tenha que lavar de novo. Botou para guardar o sapatinho, tá? Isso não é trabalho infantil, isso é trabalho colaborativo. É fazer essa criança ter o senso de pertencimento.
E fazendo isso, você vai dando a ela a oportunidade de se sentir segura, de se sentir com uma autoestima preservada do ponto de vista social e que ela é capaz, que ela pode. Então, esses rapazes e essa moça, eles tiveram um percurso para chegar a esse ponto. E muitas vezes nós pegamos na gravidez, como você, eu também atendo de 0 a 100 quando vou fazer ação social, mas dentro da perspectiva de um trabalho na pediatria, eu atendo de 0 a 12. E dentro disso, eu pergunto assim, qual é a tarefa dele? Como é a participação dele? Porque isso está dentro dessa perspectiva de uma educação baseada numa comunicação não violenta, baseada numa estratégia de desenvolvimento das habilidades e competências da criança e também, quando você coloca o quadrinho das atividades, elas obedecem. Agora, Socorro, deixa eu te falar uma coisa. Nós conversamos aqui, tivemos outros episódios, falamos sobre violência infanto-juvenil, falamos sobre violência sexual, e nós conversamos muito sobre a criança enquanto cidadão de direitos, né? Ela é uma criança, mas ela é um sujeito de direitos, né? Quando a gente fala da parentalidade positiva, está aqui uma questão para a gente estar conversando sobre isso, eu preciso entender que aquela criança, quando você diz assim, ela precisa da autonomia, ela precisa do respeito, eu estou entendendo que eu tenho que olhar para ela como um sujeito de direitos, né? Então, mas para isso eu preciso desse processo empático, né? Esse processo de entendimento, né? Da empatia de que ela é um sujeito de direito. Porque na nossa criação, por exemplo, era um autoritarismo, né? Uma grande maioria, poucos colegas que eu lembre, que tinham esse diálogo com os pais, né? Era muito mais uma educação autoritarista, né? Então, ou permissiva, isso, né? Ou outro extremo. Oposto, né? Que é um oposto da compreensão da parentalidade positiva, exatamente. É sair desse papel aí e ir para a permissividade, exatamente. Né? Agora, eu poderia dizer que esse processo, eu poderia dizer, tá aqui vou jogar aqui para a gente. Eu poderia dizer que eu entender que aquela criança é, sim, um sujeito de direito, né? Ele tem voz, ele tem que ser respeitado, né? Apesar dos limites, mas ele precisa ser respeitado também. Passa por esse processo empático. Inclusive, é uma das coisas que está estabelecida, um dos princípios que norteia, né, a parentalidade positiva é o respeito e é esse empatia, é você compreender. Empatia no intuito de você reconhecer as necessidades daquela criança, dentro da sua cronologia. É importante, por exemplo, você entender. E aí, como lidar com a fase em que a birra? Muitos pais perguntam para a gente como exercer essa parentalidade positiva dentro esse movimento que a criança faz no desenvolvimento da busca da autonomia. Então, é tudo muito claro a partir do momento que você entende que ela é um ser de direito, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente trouxe isso à tona. Quando você questiona também o brincar como um direito, tá? Você está também dando a ela a oportunidade de exercitar os papéis da vida adulta, os papéis da adolescência, quando você coloca ali brinquedos e você tira as telas, porque hoje nós temos muita dificuldade de limites em relação às telas. E essa empatia, ela passa por isso, é de compreender quais as necessidades da criança ao longo do seu desenvolvimento. Por conta disso, é necessário que você esteja reconhecendo quais as competências da criança e o que você está tirando dela, não dando o espaço para que ela exercite aquilo que ela já é capaz de fazer. Tem uma questão... Tem a ver com nutrição também, né? Com alimentação também, né? Sim, com tudo. E uma das coisas que, quando você colocou, que eu acho assim, muito interessante, é a gente pensar assim,
do risco, como é que você disse? Assumir um segurismo, risco, né? A gente tem o antifrágil, que é uma criança que brinca com um risco previsível. Previsível, por exemplo. Então, assim, às vezes eu falo em educação alimentar e nutricional, eu falo assim, olha, não usa o termo você quer. Você quer isso? Você quer aquilo? Às vezes a gente vê muita criança muito seletiva, porque é sempre essa pergunta, você quer isso? Você quer aquilo? Então, assim, para você, se você perguntar para a gente, você quer determinados alimentos? Algumas coisas, elas são quase que assim, você não tem nem como rejeitar, porque é muito gostoso, mas a gente não come só aquilo que é só gostoso o tempo todo. Então, eu acho que é interessante, quando você está falando da autonomia, Davina, eu acho que é sim importante ter autonomia, mas é sim importante a gente reconhecer até onde vai a autonomia da criança naquela fase do desenvolvimento. Porque, às vezes, para aquela fase, a criança não tem a percepção da consequência, daquilo que vem. Então, eu acho que cabe uma certa, quando está pensando em alimentação, né, que você me diz, cabe uma certa flexibilidade, mas você tem que ter noção de que a criança não tem condições de discernir sobre aquilo. Num momento aí, eu acho que a gente já conversou até num podcast anterior, que eu dizia assim, você não pergunta para o seu filho, hoje você quer ir para a escola? Você quer tomar banho? Você quer escovar seu dente ou não? São coisas que você sabe que tem que ser feitas, você vai lá e faz, e você vai encontrar a melhor estratégia de ensinar ao seu filho que isso são ações de todo dia, não é? Então, ele pode não tomar banho de manhãzinha cedo antes de ir para a escola, mas em alguma hora do dia você vai lá e vai dar o banho. Então, assim, eu acho que a gente... eu acho que nesse extremo de pensar naquilo que era muito permitido ou que não é nada permitido, e reconhecer que é um cidadão, acho que a gente tem que entender que é sim um cidadão com autonomia, a gente tem que preservar isso, mas que também cabe, eu penso, aos pais, aos responsáveis, entender que para cada fase você tem uma expectativa de autonomia, né? O que é adequado para aquele momento. Então, você deixar todas as escolhas só por conta dele, aí eu acho que é daí que vem, às vezes, a falta de limite. Inclusive, né? De achar que a criança vai dar. Né? Você está respeitando. Se você não deixa tudo por conta dele, você está no processo de respeito também. Respeitando aquela criança, né? Sabendo que aquilo ali não é bom para ela. Isso é um sinal de respeito, né? De respeito, mas que às vezes eu penso que em algumas situações cabe à família o limite. Então, assim, eu não vou esperar que uma criança de 2 ou 3 anos tenha reconheça as implicações dela ter uma alimentação inadequada, dela ficar... Não, isso cabe aos pais e você vai encontrar ali uma estratégia para trabalhando aquilo, né? Então, eu penso que sim, a gente trabalha com essa questão da autonomia, de estimular e, por outro lado, de ajudar a criança também a entender. Eu nunca esqueço de uma época que eu fui até a escola e eu acho que buscar os parceiros para isso, né? É muito importante. É você estar nos lugares de conforto, você ter um pediatra que você confia e que você se sente confortável, você estar numa escola que você confia e se sente confortável. Então, eu nunca esqueço, uma vez que eu fui até a escola e numa reunião de pais, eu perguntei assim, mas isso não está na agenda? Eu tenho que deixar ela ler a agenda e ela desenvolver a atividade? E aí a pedagoga falou assim, você tem que buscar que ela leia a agenda, tem que treiná-la para ler a agenda, mas ainda é você quem vai organizar a execução de todas as tarefas, porque ela ainda é muito pequena para dar conta de executar todas essas tarefas. Então, naquele momento, foi uma informação muito importante para mim, porque eu já pensava, bom, se ela sabe ler, eu tenho que deixar ela sozinha buscar as tarefas dela, né? E representar. Então, foi um conselho que eu achei que me ajudou em muitas outras fases, né? Mas o que eu percebo hoje em dia é que muitos pais, eles estão perdidos. Sim. Muitos pais não estão ajustados com o que é ser pai ou com o que é ser mãe. Esse é o ponto. Então, a gente pega muitos casais despreparados, que eles viviam a vida de solteiro, sem a responsabilidade de ter
uma pessoinha bonitinha, cheirosinha, mas que vai crescer, que vai necessitar, sim, de que você coloque o seu limite, que vai necessitar de que você estabeleça as regras da casa, que vai precisar de brincar ao ar livre. Então, hoje, a gente tem uma geração que tem filhos mais velhos. Mais velhos. Que formaram, principalmente Brasília, muitos esperam um tempo para passar num concurso público. E você tem aquelas parentalidades mais avançadas e que chegam ao ponto de terceirizar, como a gente fala. Terceirizar. Só que, muitas vezes, esse terceirizar, a gente, às vezes, tem que também, como pediatra, habilitar essa outra pessoa, que é cuidador, que é um cuidador que acaba sendo um cuidador primordial, que é aquele que a criança tem um apego, porque é importante a teoria do apego de Bowlby, que a gente fala, é importante a criança ter um apego seguro. Pode não ser com a mãe, mas com alguém que ela saiba que é estável, que o temperamento vai ser, já sabe o que esperar daquela. E muitas mães, elas estão... uma hora sim, uma hora não, uma hora pega o celular, uma hora liga a TV, eu quero ter paz, já não aguento mais. Aí chega o pai também sobrecarregado, e aí onde você falou sobre o tempo, né? Tempo, quando eu atendo aos pais e atendo a criança, eu falo assim, agora é tempo da parentalidade ser exercitada. É tempo de vocês, nesses primeiros 1000 dias, se dedicarem a plantar a sementinha, tanto nutricional, do que vai florescer lá na frente, como do psicossocial, como também da autonomia. Isso é uma parentalidade positiva. É você reconhecer que, nesse momento, os seus interesses também é um interesse, tem que ser aliado ao interesse do cônjuge e ao interesse da criança e à família como um todo. Não é momento do pensamento individual, é o pensamento coletivo. E a ausência disso é que faz com que o Estado entre. Porque a partir do momento que ocorre um aumento no índice de violência, de abuso, aí é necessário acionar o quê? Os artefatos que a gente tem, que são as leis. Então, a lei da Organização Mundial de Saúde sobre a parentalidade positiva, do Brasil, em 2014, sobre evitar os açoites, a agressão física, e agora em 2024, com essa lei da parentalidade positiva, que diz respeito a evitar as violências e ao brincar seguro. A criança brincar. Eu falo assim, onde vocês estão passando o final de semana com essa criança? Porque em Brasília a gente tem um privilégio de atender pessoas que têm o sábado e o domingo, que tem esses 2 dias. É 5 por 2, né? Não é 7 por 1, como, sei lá, 7 por sei lá quanto, 6 por 1. E essas pessoas, às vezes, a gente fica vendo computador. Não. Vai ter série. É brincar. Pai brincando com filhos pegando papéis. Esses dias eu fui a uma casa, eu sempre acho isso, né? Casa de meninos não tem boneca. Aí eu falei assim, mas eu queria um boneco, pelo menos, né? Porque é para a gente ensinar, ele dar o beijinho, ele cuidar, cadê o pé, cadê a mão, cadê a mãozinha. E casa de meninas não tem carrinho. Para quê? Para ensinar que ela tem um limite, que tem um semáforo, que ela pode andar, que ela pode ser motorista também, tá? E que ela tem que ser uma exímia motorista. A gente está ensinando o quê? Cidadania, tá? Então, o lar é o momento onde nós aprendemos a ser humano. Agora, também, a Fernanda Jota, eu vou pegar uma fala da Fernanda Jota, que ela esteve aqui conosco, que foi muito bom também, ela falou muito da transgeracionalidade, né? O que eu falei aqui, do transgeracional, o transcultural. Isso. Então, ela falou, aquilo me trouxe, assim, eu estou tentando, eu acabo encaixando em tudo que é discussão nossa, né? Aí a gente tem a transgeracionalidade, quer dizer, a gente traz padrões das nossas outras gerações, né? E hoje a gente está aprovado, através da epigenética, que comportamentos também estão ali, alicerçados nessa transgeração. Aí a gente se depara com um modelo, né? Uma abordagem educativa da não violência, do afeto, né? E
eu fico pensando que, para nós pais, eu já passei desse processo, né? Mas assim, eu sou avó, eu vivo isso também, de uma certa forma, mas como isso deve implicar, né, Audrey, a dificuldade dos pais dessa nova abordagem, né? Esse novo modelo de educação que é extremamente positivo. Né? Eu sempre digo, né, eu trabalho eu sou assistente social, então eu trabalhei muito tempo com periferia, e eu sempre falava, gente, o menino não vai aprender apanhando não, porque ele apanha da polícia muito e não aprendeu, então ele já apanha demais. Então, ele apanha da polícia e apanha em casa. Né? Então, o que você vai ver nisso? Né? Qual vai ser a resposta desse menino? Né? Então, o menino ou menina, então eu acho que tem muito a ver com a transgeracionalidade, né? A nossa dificuldade de transportar para esse modelo. Vocês concordam? Por isso que nós temos os mecanismos estatais, justamente para a regulação. Assim, há pessoas que não concordam com essa psicologia positiva. Exatamente. Tá? Não é mas nós temos uma lei agora, né? A partir de 2024, a gente tem uma lei que a educação parental ela deve ser baseada na positividade, ou seja, uma comunicação assertiva. Aí a gente entra dentro de uma comunicação não violenta, ela tem que ser embasada na empatia, ou seja, no reconhecimento de que aquela é uma criança de direito e que ela tem, sim, como se manifestar os seus desejos, os seus anseios, de acordo com as suas idades. Você vai respeitar, mas você vai limitar, porque você não vai dar uma faca para uma criança. Porque, olha só, tá. O que a gente não pode se perder, na minha avaliação, é nas funções parentais básicas. Exatamente. Né? Qual que é o papel da mãe, qual que é o papel do pai, ou qual que é o papel de uma tia, de um avô, de uma avó, que são cuidadores básicos e são as figuras de apego. Então, tudo isso parte pelo princípio básico do que é cuidar de uma criança respeitando essas funções. A parentalidade positiva veio a partir de pesquisas, conhecimento técnico-científico, mostrar que, por esse caminho, talvez a gente consiga criar uma sociedade com mais condição de saúde mental. Porque o caminho que a gente está vivendo está mostrando o contrário. Está mostrando o contrário. Né? É doído a gente ver. Eu digo que o consultório de nutrição mudou muito, né? Então, mas você receber crianças com 9 anos que tomam dois tipos de remédio para depressão aos 9 anos. E assim, é tão ansiedade, comum, ansiedade, tanto problema. Então, do jeito que estava, não estava dando certo. Não está dando certo. E você vê as crianças, de fato, precisando de muito cuidado, muito, né? Não tão, assim, muitas vezes você olha e você fala, meu Deus, é tanto sofrimento para tão pouca vida, né? Para tão pouco tempo de vida. E ainda tem tanto tempo à frente, né? Ainda tem tanto tempo à frente. Então, de fato, a gente precisa entender que o modelo anterior, ou assim, que o mundo, nós tivemos a pandemia, impactou muito. Essas crianças fora da escola. Depois essa coisa do celular, eu estou tão feliz eu também sou professora, eu sou nutricionista, sou professora. Então, eu estou tão feliz com essa lei de que as crianças não podem mais usar o celular, sabe, na escola. E como eu sou professora na universidade, eu rezo para que meus alunos falam, professora, mas é só para criança. Eu falei, pois é, mas há de chegar aqui também. Porque é muito impactante. Você está numa sala de aula, você está dando aula, as turmas enormes, aquelas salas grandes, e você tem que performar bem para ter... Você está dando aula ali para 5, às vezes eu paro num minuto e falo, só um minuto, e vou tirar uma foto, e depois eu projeto. Você tem 5 ali que estão prestando atenção, o restante todo aqui, ó. Então, eles não se relacionam nem... não, professora, é que eu estou fazendo um trabalho da outra matéria. Enfim, mas assim, não tem relação. Constrangimento também, né? Então, não tem uma relação, não tem uma afetividade, não
tem aquilo de aproveitar o momento, né? De você viver aquele momento A própria que você está. reverência, né? Eu acho Não que é? o professor, né? Eu acho que Não é? se perdeu. Falta de... Eu fui dar aula outro dia Nossa, eu fico fui dar uma impressionada. palestra. Eu vi para adolescentes, jovens, não adolescentes, jovens, e uma falta de reverência, né? Eu percebo isso, né? Eles não te dão a mínima reciprocidade. Você parece que está falando pro vento, né? E aí você tem que parar e dizer, olha, ou paramos aqui, ou vocês olham, né? Porque o meu tempo é caro para ficar aqui. Ótimo. Ou então nós paramos. Porque eu estudei muito para estar aqui. Foi um custo alto para eu estar aqui. Então, ou paramos agora. Que bom que eles pararam, viu? Porque você podia correr um risco deles falarem, então vai-se embora. Não, eu corria esse risco mesmo. Mas eu não admiraria, né? Mas, Audrey, era impossível você continuar. Era angustiante você continuar. Você falava por nada. Eu fico imaginando né? os professores de sala de Exatamente. aula antigamente. Eu acho que Antigamente tem tudo não, a ver né? com isso que a gente Em tem, algumas que a gente situações. está discutindo aqui, né? Eu acho que nós estamos num tempo de rever, né? Estamos. E estamos num tempo de nos rever, Estamos. né? Um tempo de rever a nossa dinâmica de vida, o nosso tempo, Estamos. né? Que se eu preciso trabalhar todos esses conceitos, os princípios da parentalidade positiva, as estratégias, né, da parentalidade positiva, eu preciso rever, principalmente, tempo. E também, como é que anda a comunicação, né? Como anda a comunicação? Uma comunicação truncada, violenta, omissa. Eu falo, a comunicação omissa é aquela que deixa de dizer o que deveria ser dito no momento adequado. Primeiro, os casais precisam se ajustar para terem filhos. Eu falo assim, eu dou curso, às vezes me sou convidada para dar curso para noivos, né? Eu falei, vocês estão preparados, que eu falo sobre planejamento familiar, para terem filhos? Ter filho é uma responsabilidade, tá? Então, eu vejo que muitas vezes é preciso educar o jovem. É uma educação mesmo, é uma psicoeducação. Educação. Sabe? Para entender as implicações de ter um bebê, as implicações que você vai ter no próprio relacionamento conjugal, as implicações na vida psíquica da mulher. E nisso a gente também tem a participação no curso de grávidas também, onde a gente fala sobre isso. Que espaço essa criança vai ter dentro dessa família? Porque muitas famílias têm... É muito bom, né? Ser elevada ao grau de pai, de mãe, de vô, de vó. Mas e as implicações disso, né? Do respeito, da empatia, de uma comunicação não violenta. Comecemos pelos casais, comecemos com nós, avós, com nós... Eu tenho 3 netas, né? Então, uma comunicação assertiva com elas. Eu ainda sou do segurismo. Eu criei meus filhos no segurismo. Meu Deus, vai subir naquele negócio ali, lá do Parque da Cidade, não sei se vocês já viram, que é uma bola que as crianças sobem. Eu não deixava. A minha filha já é do antifrágil, ela deixa. Não, mãe, calma, eu estou aqui. Deixa as meninas irem. E eu fico assim, eu sou do segurismo, ela é do antifrágil, então deixa ela ir. Então, nós, avós, temos que saber disso também, é o transgeracional. Eles estão dando um novo modelo. E esse novo modelo, para ser performado, ele necessita de leis, ele necessita dos instrumentos estatais, dos instrumentos que são necessários para que seja estabelecida essa dinâmica. Sabe por que eu gosto? Eu gosto de espaços de conversa. Porque, assim, eu entendo que as leis são necessárias, eu não estou discutindo isso, nem desqualificando a necessidade, pelo amor de Deus. E os pais têm que conhecer as leis, né? Né? Mas o que eu acho que contamina é sentar e conversar, sentar e explicar. É o curso que você dá, é a orientação que você dá, é quando você prega, é quando você vai na escola,
Sou eu no meu consultório, do meu jeito, do meu jeitão, conversando com meus meninos também, né? Meus meninos que eu falo são meus pacientes, meus meninos já são velhos, né? Então, meus meninos, meus pacientes. E esse eu acho que é um negócio que caminha lento, mas caminha muito, porque o que você ensinou, aquela pessoa que, putz, captou, passa para um tantão e tal. Então, eu acho que o que falta, o que eu sinto falta, é das pessoas falarem a respeito. Isso. Porque parece que ficam em grupos privilegiados. É o que nós estamos fazendo aqui, É o que nós estamos fazendo aqui. Falando para vocês sobre a parentalidade positiva. É isso, eu sinto falta disso, sabe? Agora, a gente está começando a concluir, né? Nós temos poucos tempo para a gente poder estar fechando e se despedindo. Podemos nos despedir. Eu só queria fechar falando assim, perguntando rapidamente, né? Vocês acham que rituais ajudariam? Tipo, vamos fazer um dia da família na semana, né? Toda quinta vamos estar juntos, vamos ver filme. Não dá para ser todo dia, mas vamos sempre organizar como se fosse um ritual. Isso vocês acham? Vocês concordam com isso? Ou sou eu que estou... Eu acho que pode ajudar, sim, né? Eu acho que pode ajudar num processo. Hoje, por exemplo, eu estava orientando uma mãe que eu tenho uns momentos que são as consultas com os filhos e outros eu peço só com os pais, né? Uhum. E eu orientando uma mãe e ajudando assim, olha, faz um momento, pede para ele te ajudar a fazer a lista da escola. Então, junta toda vez... das coisas para levar para a escola, dos lanches, para ele te ajudar na lista de compras. Então, às vezes, para você iniciar um processo, talvez você precise ter alguns rituais, né? E depois isso pode gerar outras coisas. Mas eu acho que o importante é a gente também reconhecer que tem uma coisa que não está boa, porque a gente não tem todas as respostas. Eu também acho isso assim interessante da maternidade, né? A gente reconhecer que às vezes nós mesmos estamos assim angustiados. Será que é isso? Será que não é? Será que eu estou num caminho? Mas eu costumo dizer assim que o coração de mãe ele se engana pouco, né? Ele se engana pouco. Você reconhece quando o negócio não está bom. Às vezes você não sabe exatamente o que você tem que fazer, mas você tem a percepção de que isso não está bom. Então, eu acho que pode ser que essa daí seja uma estratégia bem boa, né? E eu gosto muito, é uma das coisas que eu uso, eu digo assim, às vezes ninguém daqui, assim, você procura as conversas com os profissionais, eu gosto muito de pedir ajuda, eu sou do tipo que já fala demais, que já gosta de conversar demais, eu divido, eu gosto de ouvir, eu ajudo. E eu falo que às vezes eu preciso de uma inspiração que vem do alto. Então, eu também peço, Senhor, me inspira com isso, que isso não está bom. Verdade. E eu não sei como fazer. Né? Às vezes não é só a gente. Acho que isso também muito se manifesta. Eu percebo muito essa ajuda de Deus, do alto mesmo, né? É uma coisa importante. Que é importante, a espiritualidade. Eu acho muito importante, né? Não é só a nossa formação ou só a informação. Porque, às vezes, o negócio está ali na sua frente, mas você não está conseguindo ou enxergar ou entender a importância daquilo. Então, eu acho que a maternidade, a parentalidade, a maternidade foi para mim uma surpresa de felicidade, de uma fonte de felicidade, mas que é muito desafiadora. Então, em muitas coisas você acerta, outras você erra. Então, né? Vamos começar, a gente então, a nos despedir, vai numa velocidade. Aproveita assim, para se despedir, né? Já que você está com a fala. Então, já que eu estou com a fala, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade desse espaço de conversa. Espero que ajude aí muitas famílias, muitas mães, e dizer que assim é um processo, né? Que a maternidade é isso. A gente vai construindo alguns momentos muito desafiadores, outros de mais conquista, mas que a gente buscar esse norte, identificar, não, isso não está bom. Eu preciso de ajuda e onde é que eu vou encontrar essa ajuda? Eu acho que a gente precisa disso, né? Eu também quero agradecer esse espaço, onde a gente tem a capacidade de expressar aquilo que a gente conhece, mas também de aprender umas com as outras. E eu creio que quando vocês virem tudo, né, vocês vão ter uma visão de algo que nós
colocamos a mesa, nós estamos aqui com a mesa posta. E dentro dessa mesa posta, muitas coisas foram abordadas. Espero que vocês usufruam de cada detalhe, de cada ingrediente que foi colocado. E eu saio daqui saciada. Que bom, né? Eu também queria me despedir, né? Agradecer a vocês, né? Eu acho que esse projeto foi uma super sacada, né? Cada dia a gente tem a certeza, né, de que eu acho que foi uma inspiração divina, que a gente nem tem essa capacidade para ter desenvolver isso tudo, né? Então, acho que foi super legal, tem sido muito bom. E a gente, infelizmente, é um assunto inesgotável, né? Mas teremos os próximos, então eu queria agradecer muito você que está em casa. Aproveite, desfrute, porque essa mulherada aqui tem um conteúdo bombástico para a gente, né? É um Fala Mulher, mas o conteúdo é para todos. Divulgue, comente, sugira temas. A gente está disponível para te ouvir. Até o próximo. Um abraço.